E agora eu vou te mostrar algo ainda pior. O Moraes agindo de forma absolutamente autoritária, truculenta e brutalizando com o chefe de Estado. E pior, chefe de Estado da Argentina. Parece que o Alexandre de Moraes não está mais preocupado com a opinião internacional. Por quê? Ele está numa missão. A missão do Moraes é uma só: impedir Flávio de ganhar. Porque se o Flávio ganhar, acaba a vagabundagem. Eu quero mostrar para vocês que existe um pano de fundo por trás dessa decisão do Alexandre de Moraes. Essa decisão veio também como fumaça para desviar o foco de uma informação extremamente importante: fraude aqui no Brasil. Você entendeu a gravidade disso daqui? Jacques Wagner tentou vender terreno de 15 milhões de reais um dia após ser alvo da PF, mas cartório barrou. É isso mesmo, o senador petista Jacques Wagner tentou efetuar a venda de um terreno por 15,8 milhões de reais um dia depois de ter sido alvo de operação da Polícia Federal por suspeita de recebimento de propina do Banco Master. A transmissão de propriedade, porém, foi barrada pelo Cartório de Registro de Imóveis, que recebeu uma ordem de bloqueio de bens assinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça. Procurado, o senador disse, por meio de sua defesa, não haver irregularidades, mas, inicialmente, não explicou os detalhes do negócio. Flávio diz que Moraes faz advocacia administrativa e que mulher do ministro ganha para fingir que advoga. É isso mesmo. O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, afirmou neste sábado que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, pratica advocacia administrativa e que a esposa do magistrado recebe dinheiro para fingir que está advogando. Por que a esposa dele recebe 129 milhões de reais para fingir que está advogando? Ele faz advocacia administrativa e não responde por isso, disse o pré-candidato em sua fala em Vitória. Na sequência do discurso deste sábado, Flávio voltou a atacar diretamente Moraes, a quem havia chamado de alguém que parece sem alma, e disse que ele parece o demônio usando uma pessoa para fazer mal para os outros, além de acusá-lo de rasgar a Constituição. Depois do que aconteceu ontem, eu já perdi as contas de quantas facadas o presidente Bolsonaro já levou, e ontem foi mais uma. O Alexandre de Moraes parece sem alma, parece o demônio usando uma pessoa para fazer mal para os outros, rasgando lei, rasgando a Constituição, afirmou. Imagina só por um minuto comigo aqui, você sendo Flávio Bolsonaro, para você entender o que ele está passando. Imagine você, um filho, não podendo visitar o seu pai é um prisioneiro político, censurado, que não pode usar rede social. Não pode sequer escrever uma carta. E você é formado em direito e é um advogado. É um advogado do seu pai que não pode visitá-lo. Imagina o que passa na cabeça de uma pessoa assim. E ainda por cima, está fazendo campanha para a presidência. Num governo que quer te destruir, que quer te prender, com o STF que quer destruir você e a sua família. Não deve ser fácil. Sinceramente, não deve ser fácil. Acho que é por isso que ontem em Vitória, no evento lá em Vitória, o Flávio Bolsonaro meio que soltou os cachorros para cima do Alexandre de Moraes. E digo mais, eu acho que ele até se controlou bastante, foi até educado demais. Mas ele disse a verdade nessa fala dele, eu queria compartilhar com você. Aqui tem sangue de Bolsonaro nessa porra! Não pense que é fácil estar aqui hoje falando com vocês. Depois do que aconteceu ontem, eu perdi as contas de quantas facadas o presidente Bolsonaro já levou. Perdi. Ontem foi mais uma. Mas eu quero começar falando, agradecendo a vocês, e vocês vão entender por quê. Agradecendo a vocês de verdade. Porque ontem eu fui dormir muito indignado. Porque uma pessoa, que eu não digo nem Magno, o Alexandre de Moraes, não é que ele não tem coração. Ele parece sem alma. Parece uma potestade. Parece o demônio usando uma pessoa para fazer mal para os outros. Rasgando lei, rasgando Constituição. E é por isso que grande parte do povo brasileiro, este ano, só vai escolher senadores que são favoráveis ao impeachment do Alexandre de Moraes. Mas eu quero dar uma palavra para vocês, porque hoje vocês aquecem o meu coração de novo. Ontem eu fui dormir muito, mas muito bravo.
Demônio, cara. Chamou o Alexandre de Moraes de demônio. Isso porque no dia 28 agora ele vai ter que ser ouvido pela Polícia Federal a mando do Alexandre de Moraes por uma crítica que ele fez ao Lula. Vim pra cá hoje triste, aí encontro vocês e não é discurso da boca pra fora. Isso me dá força e traz alegria de volta. Eu quero ler uns salmos com vocês, Salmos 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E quando eu faço essa camisa com esse lema, trabalha e confia, que é o que está escrito na bandeira do Espírito Santo, é isso, gente. Vamos continuar trabalhando, fazendo a nossa parte. Vamos confiar em Deus, que quando a gente está dormindo, Ele está fazendo pela gente. E aí tem um outro versículo que também me ajuda hoje a estar aqui de pé, que é Josué 1:9. Seja forte e corajoso, não tenha medo nem se desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. E Ele está aqui hoje, Ele está com o nosso Brasil hoje, porque eu não vou baixar minha cabeça, eu não vou me intimidar. Isso vai me dar ainda mais força, ainda mais energia, porque aqui, ó, aqui tem sangue de Bolsonaro nessa porra. Cara, não deve ser fácil passar por tudo isso, ver o seu pai passando por isso. Bolsonaro acabou de passar por uma crise de soluço de 36 horas. 1 dia e meio soluçando sem parar. 1 dia e meio. E aí, o presidente da Argentina queria visitar o Bolsonaro, o Milei, e o Alexandre de Moraes negou. Lula, enquanto estava preso, recebeu a visita do Pepe Mujica, do Uruguai. Lula visitou Cristina Kirchner na Argentina, com ela presa em prisão domiciliar. Mas nós estamos diante do primeiro caso da história, tá? Isso é inédito, onde o ministro do STF proíbe qualquer tipo de comunicação com o prisioneiro, que está em cativeiro, não é nem um prisioneiro de prisão, não, é cativeiro. Não pode ter comunicação, ou seja, qualquer coisa que estiver acontecendo, se o Bolsonaro estivesse sendo torturado nesse momento, ninguém poderia ficar sabendo. O Flávio, ele é advogado do pai, ele defende o pai nos autos e não pode visitá-lo. Se você concorda com isso, você não entende o que é democracia. Se você assiste, se você vê isso e não fica revoltado, então me desculpa, você nasceu para viver numa ditadura. Saia daqui e vá para Cuba, então é lá que você tem que morar. Porque isso não existe, o que está acontecendo. A imprensa internacional está falando disso, até a imprensa esquerdista internacional está achando, peraí, o cara é preso e não pode receber visita dos filhos, não pode escrever carta, não pode receber visita de advogado. Tem uma coisa errada aí. Mas parece que o Alexandre de Moraes não está mais preocupado com a opinião internacional. Por quê? Ele está numa missão. A missão do Moraes é uma só: impedir Flávio de ganhar. Impedir que o Bolsonaro tenha influência nas eleições, porque se o Flávio ganhar, acaba a vagabundagem. Se a gente faz maioria no Senado, acaba esse cabaré, e desculpa, essa putaria que virou o STF, acaba. A gente coloca o Brasil nos eixos, e tudo que eles não querem é que o Brasil seja colocado nos eixos novamente, ele perca seus esqueminhas de viagens de jatinho, de contratos de 129 milhões de reais. É isso que eles não querem. Vocês sabem que comigo não tem arrego, eu não escondo nada, eu não deixo nada embaixo do tapete, eu mostro tudo mesmo. E eu quero mostrar para vocês que existe um pano de fundo por trás dessa decisão do Alexandre de Moraes, que proibiu que o presidente Jair Bolsonaro receba visitas políticas até o final das eleições. Todo mundo sabe que o presidente Bolsonaro está proibido de receber qualquer visita nos próximos 30 dias, seja de filhos, quaisquer visitas, e qualquer visita política até o final das eleições. Aí todo mundo está achando que essa decisão do Moraes é apenas para atacar o Bolsonaro, é apenas a vingança de sempre. É isso também, mas não é só isso. Essa decisão veio também como fumaça para desviar o foco de uma informação extremamente importante que tivemos essa semana do governo americano. Olhem só isso daqui é informação da CIA. Trump afirmou que o regime de Maduro fraudou as eleições na Venezuela. O presidente dos Estados Unidos mencionou o relatório da CIA, que indica a capacidade tecnológica da Venezuela de manipular, fraudar as eleições
desde 2012. Aí você se pergunta, Chiquini, o que tem a ver as urnas eletrônicas da Venezuela, que todo mundo sempre desconfiou que essas urnas eletrônicas da Venezuela eram uma farsa, o que tem a ver a Venezuela com o Brasil? O que tem a ver as urnas fraudulentas da Venezuela com as eleições no Brasil? Esse é o ponto. Aqui está a cereja do bolo. A empresa envolvida nas fraudes nas eleições na Venezuela, segundo Donald Trump, segundo a CIA, é uma empresa de nome Smartmatic. Olha só o que tem por trás disso daqui. Essa empresa já atuou aqui no Brasil também. O próprio TSE já teve que se manifestar sobre essa empresa. Olha só, abro aspas. Entre 2012 e 2016, a Smartmatic participou de contratos com o TSE para serviços de apoio técnico e operacional com recrutamento e treinamento de equipes, testes funcionais, manutenção, limpeza, preparação de urnas e serviços de conexão de dados e voz. Mas, segundo o TSE, nunca houve fraude dessa empresa aqui no Brasil. Você entendeu a gravidade disso daqui? O presidente dos Estados Unidos acabou de dizer ao mundo que as urnas na Venezuela são urnas fraudulentas, que a Venezuela frauda eleições com essas urnas desde 2012, e a empresa que está por trás disso, essa Smartmatic, também já atuou no Brasil. Aí você entra no site dessa empresa. Olha o que você dá de cara. Olha só, empresa Smartmatic. Essa empresa que o Trump está denunciando, que a CIA denunciou. Olha só, de cara já. Smartmatic, com uma bandeira do Brasil no fundo, provê serviços de eleição no Brasil. Maior mercado na América Latina. Abro aspas para a fala do Trump. Hoje estamos divulgando documentos que mostram que a CIA obteve informações sobre um plano específico para favorecer o regime corrupto de Maduro na Venezuela. E foi exatamente isso que aconteceu. Uma conspiração para fraudar digitalmente as eleições de 2020 em seu próprio país. A empresa que a CIA denunciou é essa empresa aqui, que no próprio site diz que atua no Brasil. Aí o G1, a Globo, já saiu atacando o Trump por causa disso. Acusações falsas sobre fraude eleitoral em Venezuela reaparecem em discurso de Trump. Vocês estão vendo alguém da imprensa tradicional, da velha imprensa, repercutindo essa fala do Trump? Não, não estamos vendo. Por quê? Porque, de repente, veio uma decisão que tomou os noticiários. Donald Trump proibiu o presidente Bolsonaro de receber visitas até depois das eleições. Pior do que isso, olha essa daqui. Moraes negou o pedido de Bolsonaro para receber visita de Milei, o presidente da Argentina. Todo mundo sabe, ser de direita, um grande parceiro do Trump e um grande parceiro do presidente Bolsonaro. Essa decisão do Alexandre de Moraes é, sem dúvidas, a maior interferência na história do Brasil no pleito eleitoral, sem sombra de dúvidas. Mas é também uma decisão para desviar o foco. Isso, sem sombra de dúvidas, também. Fato é que, discutindo urnas ou não, está havendo um favorecimento para a eleição do Lula. Isso é óbvio. Lula deu entrevista na prisão, Lula recebeu mais de 500 visitas da prisão, Lula escreveu trocentas cartas da prisão, Lula pôde apoiar o Haddad como ele quis, ele recebia o Haddad todo dia na cadeia. Agora, o presidente Bolsonaro não pode mais receber ninguém até depois das eleições. Por quê? Até depois das eleições. Para atrapalhar a eleição, obviamente, do Flávio Bolsonaro. Está muito claro para quem tem pelo menos um neurônio o motivo real dessa decisão do Alexandre de Moraes, né? Tampar o sol com a peneira, colocar esse pronunciamento do Trump embaixo do tapete, atrapalhar a eleição do Flávio e ajudar o Lula à reeleição. Óbvio, é por isso que Moraes está decidindo como está. Tá bom, Chiquini, mas a gente vai ficar apontando erros, e daí?
E daí que ano que vem nós estamos no Congresso. E daí que ano que vem nós vamos colocar o dedo nessa ferida. É por isso que eu sou pré-candidato a deputado federal pelo Paraná, para a gente parar de ficar só apontando os erros e começar a agir. Eu vou começar a agir contra essa gente. Ninguém aguenta mais e alguém com coragem tem que colocar o dedo nessa ferida. E eu mesmo vou. Eu sou Jeffrey Chiquini e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. O Moraes proibiu o presidente da Argentina de visitar o Bolsonaro. Mais cedo eu te mostrei como que o Moraes vetou todas as visitas ao Bolsonaro durante o período eleitoral. E agora eu vou te mostrar algo ainda pior. O Moraes agindo de forma absolutamente autoritária, truculenta e brutalizando com o chefe de Estado. E pior, chefe de Estado da Argentina, que é o segundo país mais importante da América do Sul, depois do próprio Brasil, e uma nação irmã, amiga nossa. Sim, gente, ele barrou a visita ao Bolsonaro de um presidente em exercício, Javier Milei, da Argentina. E eu vou te mostrar por que isso é a definição de 2 pesos e 2 medidas. Porque o Lula, quando esteve preso, ele pôde receber exatamente o tipo de visita que agora proíbem para o Bolsonaro de receber. Vem comigo que eu vou te mostrar essa história, porque o presidente argentino, ele tinha uma visita marcada para o próximo sábado, dia 25, às 4 da tarde, junto com o chanceler da Argentina e da própria irmã, que é a secretária-geral da presidência. Era uma comitiva oficial de um chefe de Estado. E o Moraes aí foi lá e negou. Olha o que ele escreveu aqui na decisão, lê aí comigo. Julgo prejudicado o pedido, uma vez que, salvo as visitas permanentes médicas, fisioterapêuticas e dos advogados, as demais visitas estão suspensas pelo prazo de 30 dias. A regra que ele criou ontem, do nada, caiu com uma luva para impedir que um presidente estrangeiro prestigiasse o Bolsonaro. A defesa ainda bem que foi lá e tentou, argumentou que era uma visita de Estado. Lê aqui o que os advogados alegaram. Afigura-se plenamente justificável que a autorização específica à hora requerida seja apreciada à luz das circunstâncias atualmente existentes. Só que não adiantou. Um presidente em exercício, com data e hora marcados, barrado na porta da casa do Bolsonaro. Quando quem estava lá preso era o Lula, aí, meus amigos, esse mesmo sistema não só permitiu, como recebeu numa boa uma visita do mesmo tipo. Em 2018, Lula preso em Curitiba, bons tempos, recebeu o ex-presidente do Uruguai, o José Mujica. E não era uma visita sem cor política. Anos depois, o mesmo Mujica ele subiu no palanque com o Lula e teve também no ato de encerramento da campanha presidencial do Lula de 2022. Ou seja, a visita de um líder estrangeiro, que era um aliado político declarado, exatamente aquilo que o Moraes agora batiza de finalidade política eleitoral para proibir o Bolsonaro, funcionou, né? Mas aí foi liberada sem problema nenhum quando o beneficiado era o Lula. Então me responde aí, se a visita política de um líder estrangeiro a um preso valia no caso Lula, por que ficou proibida no caso Bolsonaro? O que mudou, hein? Não foi a lei. A lei é a mesma, meus amigos. Mudaram os personagens. E não é pouca coisa. Barrar na porta um presidente em exercício com a comitiva já montada é um vexame diplomático que o Brasil vai pagar caro lá fora. Tudo para evitar uma foto que incomoda o Moraes. Tudo para impedir o Milei de conhecer, entender o que está acontecendo e gritar para o mundo. Isso não é aplicar a lei, isso é escolher em quem a lei pega. Por amigo, porta aberta, tapete vermelho. Pro adversário, nem a visita de um chefe de Estado passa. Se você também acha que isso é 2 pesos e 2 medidas, deixa o like aí, se inscreve, que ajuda demais o canal a crescer e a nossa voz conjunta a chegar mais longe. E agora me conta aí, por que o que valeu pro Lula não vale pro Bolsonaro, hein? Conta aí pra mim, embora eu já desconfie qual é a sua resposta. Curte o vídeo, vem virar membro para apoiar o nosso trabalho. E eu falo aqui hoje diretamente de São Paulo, do Encontro Nacional do Novo, um time que luta por honestidade, competência, boa gestão e só espera você para estar lutando junto com a gente. Você pode fazer muito sozinho, mas um soldado não conquista uma cidade sozinho. A gente precisa de um exército, nos organizar. Por isso você é convidado para fazer parte do nosso time. Vou deixar o link para você se unir a nós aqui na descrição, nos comentários. A mim, Marcel Van Hatten, Sebastião Coelho, ao Eduardo Girão, a Ricardo Salles. E é um time de pessoas que querem mudar o Brasil. Contamos com você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.